Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu sigo com a quarentena e com essa série de conversas remotas que eu tenho feito durante a pandemia. E o meu convidado de hoje é um dos mais solicitados aqui no Estúdio Fluxo, depois do boletim do fim do mundo que eu fiz com ele no ano passado. Recorde de audiência entre os nossos boletins, que é o neurocientista e meu queridíssimo amigo Siddhartha Ribeiro. E o Siddhartha tem se tornado cada vez mais conhecido no Brasil, pela qualidade da sua ciência, mas também pela sua grande capacidade de comunicação em torno de vários assuntos. Cérebro, naturalmente, sonhos, sono, drogas psicodélicas e, mais importante do que tudo isso, a capacidade que um cientista de alto nível como o Siddhartha tem de não se limitar na sua área de especialização. Ele usa isso como forma de transcender, não simplesmente espiritualmente, mas a compreensão dessa experiência que a gente está tendo aqui hoje, como seres humanos e como donos de uma consciência. E é em torno disso que essa conversa gira, porque o Siddhartha coloca exatamente nesse nível da consciência e do longo jogo evolutivo o que a gente tem passado hoje durante a pandemia. Foi uma conversa muito interessante sobre uma série de assuntos. Não vou tentar resumir aqui, acho que vale a pena escutar ele. Mas se tem alguma coisa que para mim sobrou disso que eu acho bem importante que a gente reforce, é que a gente está sofrendo uma pressão evolutiva. E uma pressão evolutiva que, pela característica da nossa espécie, não se dá nos nossos genes, como nos outros animais, mas nos nossos memes, na nossa capacidade cultural e cognitiva de enfrentar essa pressão biológica. Então, tem muita coisa. Tem espiritualidade, tem solidariedade, tem o impacto da pandemia na vida dele, tem um pouco de drogas psicodélicas e, sem mais delongas, com vocês, Siddhartha Ribeiro. E aí, Siddhartha? Bom, E aí? Como é que você tá dormindo? Tá dormindo bem? cara, atualmente eu estou dormindo bem. Eu tô, eu tô sentindo que a gente está vivendo um evento tão grande Uhum. que as pessoas têm mais a ganhar se elas viverem no presente. É. E é um momento muito limite no convívio humano. Em Muito tantos níveis, limite, né? Em tantos níveis, em né? muitos níveis. É. Exatamente, é um negócio fractal. Ele ocorre esse mesmo dilema, ele está ocorrendo em nível macro, em nível médio, em nível micro, em nível nano, É. multiescala. E tem a ver com a dicotomia entre subjugar e amar. E isso acontece nesse momento de maneira global. E tá bem mais É, simplificado, né? O dilema tá ou, muito simplificado e a situação tá muito complexa, né? Mas o isso, dilema simplificou, né? simplificou. Está muito claro. Então, acho que está todo mundo no mesmo barco, em níveis muito diferentes do barco. Outros estão no marzinho, na boia, outros estão sem boia. Mas o mar está bravo, velho. O mar está bravo. E a gente vai precisar de muita cooperação. A gente vai precisar mostrar que a gente está à altura dos nossos ancestrais, que fizeram grandes feitos, grandes conquistas cognitivas e amorosas e cooperativas para a gente chegar até aqui. E cognitivas é E uma palavra importante se falar como uma conquista, né? Eu me lembro de acho que uma das viagens mais importantes que eu tive psicodélicas foi com a ayahuasca. E eu lembro de ter escutado dentro de mim assim uma coisa parecida, que a consciência é conquista. Ela não é um fenômeno, ela é uma conquista. ele é um trabalho. Ela é um trabalho de bilhões de anos de espécies que estavam nessa mesma luta, né? Que estavam na luta de conseguir ver mais, perceber mais e cooperar mais e entender qual é o jogo
que está acontecendo aqui, né? Exato, exato. Então a gente está vivendo um momento ápice, porque agora a gente criou o tal do capitalismo, a gente criou a tal da ciência, acumulou uma quantidade gigantesca de, de energia cultural. E agora a gente pode realmente dar o checkmate no sofrimento, ou em boa parte do sofrimento. Você acha que a gente Momento tem essa planetário condição? mágico. Total. Total. A gente só tem que estar à altura dos nossos melhores ancestrais, que nos trouxeram até aqui. A gente tem que ser capaz de fazer isso. A gente foi capaz de fazer isso em escala de 5, em escala de 10 pessoas, em escala de 20, em escala de 1.000, em escala de 5.000, em escala de 500 mil, em escala de 5 milhões. A gente tem que fazer agora em escala de 7 bilhões. Cooperar a gente sabe. A gente só não sabe cooperar com todo mundo. E você acha isso possível? Siddhartha? Ué, mas é quase que inevitável. Olha como é só você olhar a sério. Olha o tamanho das redes de cooperação que existem hoje. Cada vez Sim, maiores. sim. Mas aí a gente está falando de mudar uma característica que aí não é só cultural, não é só da consciência, é quase um caráter da própria espécie, né? A gente virar um superorganismo, porque essa grande coisa aí, ela não é muito coisa de primata, é? Você cooperar Cara, em os 7 bilhões de metros. primatas trabalham em bandos grandes. Babuíno tem bando de 100 babuínos, às vezes mais. Então, 100, mas aí ele briga com outro bando, né? Isso, então a gente viveu nessa dicotomia entre cooperar com os de dentro e brigar com os de fora. Sim, agora acabou, E né? agora a gente tem que cooperar com todo mundo, porque está todo mundo dentro, e tem que parar de brigar com não pode brigar mais com ninguém, porque não tem ninguém de fora. E a Covid-19 está aí para nos demonstrar isso. É, É incrível, cara. O capitalismo continua capotando, continua. E a gente dentro, né? capotando e capotando. E você não sabe se ele vai explodir, se o tanque vai pegar fogo, vai explodir o carro inteiro, ou se ele vai parar numa árvore, quebrar em dois, se ele vai ficar todo amassado e não anda mais. Você não sabe se ele vai andar ainda. Se o Você não seguro sabe se paga. se estiver andando, se neguinho vai querer direcionar na mesma direção do precipício que estava antes. Agora a gente segue, né? Agora a gente segue. Vamos seguir viagem agora com menos step. Siddhartha. O que a gente faz, hein, Siddhartha? Como é que Eu faz? acho que a gente tem que trabalhar muito o amor, cara. Acho que a gente está no momento de a gente falar com clareza que o assunto é amor. O assunto é... Porque assim, os caras falavam assim, a gente até sabe que o capitalismo predatório não vai dar certo, Uhum. mas a gente não consegue parar. Não dá para parar. Porque se eu parar de ser predatório, o meu vizinho me engole. Pode crer. Agora parou, né? Agora parou. Então não tem mais a desculpa, né? Não tem mais a desculpa para não, desculpa. pra não Então mudar. agora é tipo assim, quem é que tem um bom plano para desvirar o carro, apagar o fogo, consertar a lataria, trocar a roda e trocar o motorista. Trocar o motorista e dirigir na direção contrária devagar. Eu agora, escutando isso, eu tenho dúvida se eu fico esperançoso ou mais em pânico, porque me parece uma tarefa tão utópica, né? Cara, não é, cara. Ela não é utópica. Assim, a gente ainda pode muito dar errado. Mas veja, a gente só está aqui porque todo mundo antes da gente, todo mundo da nossa linhagem deixou descendentes férteis. Não dá para dizer que todo mundo gozou, mas todo mundo teve filho. Não há dúvida. Certo? Não há dúvida. Não há dúvida. Então agora a gente tem pela frente um planeta que está muito poluído, as relações estão muito esgarçadas, existe extrema opressão, existe extrema injustiça, mas já existe profunda sabedoria. O nosso acúmulo, que tem no nosso baú, se você pegar o que tem de melhor da cultura humana dos últimos, 315 mil anos, para falar só do Homo sapiens, é uma maravilha, é uma beleza, é sensacional. Tem uma obra, entendeu? A gente agora está na hora da gente mostrar que a gente tem o nosso melhor, entendeu? O nosso melhor tem que se manifestar completamente. A verdade se manifesta. Essa é a verdade da cultura humana. A gente não fez todo esse trajeto para afundar agora.
E a Covid ela serve de alerta, ela permite, ela unifica a pauta. Não tem saúde para todo mundo se não tem saúde para os mais ricos, se não tiver saúde para todo mundo. É. E não tem saúde para todo mundo se não tiver educação para todo mundo. E não vai ter nem saúde nem educação para todo mundo se não tiver ciência de boa qualidade, cultura de boa qualidade. E se não tiver segurança pública de verdade, que é o contrário dessa insegurança pública que a gente tem hoje. É. Que é o contrário de polícia, né? Que é outra história. Exatamente. Mas aí você está falando de uma coisa que eu entendo absolutamente e ela acontece. O território disso é o cérebro que evoluiu ao longo desses milhares de séculos. Agora, esse mesmo cérebro ele está agora muito pressionado por um circuito muito diferente desse que você está falando que tem que ser ativado incondicionalmente, que é o circuito do medo, né? Nossas glândulas de adrenalina ali, né? Amígdala e uma série de coisas, e as ansiedades que todo mundo sente hoje numa pressão também inédita, individual. Isso Eu queria que você falasse um pouco sobre essa guerra interna do cérebro, entre o córtex e a amígdala aí. O que a gente... Você poderia pensar que tem um sistema muito antigo, que é o sistema do presa-predador, do sistema do luta e fuga, né? O sistema da autopreservação. Da autopreservação, sistemas autonômicos, simpático, parasimpático, adrenalina, cortisol, noradrenalina no cérebro, amígdala, um sistema do medo, da agressão. Uhum. Esse sistema é muito forte, muita dopamina, muito sistema baseado em dopamina e competição. E tem o outro sistema, então esse sistema foi utilizado para agredir quem está fora, para predar e para se defender de predadores. Mas ele tem uma função individual muito primitiva e profundamente real, né? Assim, eu tô com medo, eu sei que eu sinto isso no meu corpo. Então, então qual que é a questão? Existe o medo de morrer. E esse medo de morrer, ele pode ser o medo de morrer por causa do vírus, pode ser o medo de morrer por causa das pessoas, ou pode ser o medo de morrer por causa das pessoas que estão com o vírus, e porque não vai ter comida, porque vai ter, enfim, porque o capitalismo está se descoordenando. Mas a gente sabe que vai morrer, todo mundo vai morrer. Então esse é um momento de grandiosidade da espécie humana, um momento em que a gente tem que entender que se a gente quiser viver num lugar onde as pessoas não têm tanto medo de morrer, é preciso que ninguém tenha medo de morrer. Os ricos, que passaram os últimos milhares de anos explorando os mais pobres e gerando medo de morrer nos pobres, para que eles não tenham medo de morrer, agora estão entendendo que não tem jeito. Por que os ricos no mundo inteiro se isolam, andam de helicóptero, constroem casas em silos atômicos, nucleares, na Nova Zelândia? Os caras, em vez de quererem consertar o planeta, eles estão querendo fugir da merda social que eles mesmos causaram. E quem são os ricos? Os grandes ricos são descendentes os grandes ricos ocidentais, porque os orientais são outra conversa. E os do Oriente Médio também, e os africanos também. Os grandes ricos ocidentais são de algumas poucas famílias que ficaram riquíssimas no século XIX, porque fizeram altas falcatruas. E geraram um poder totalmente desproporcional, que inclusive tem um efeito geopolítico totalmente desproporcional, absurdo. Mas esse é um sistema que está entrando em colapso. É esse patriarcado ancestral aí que está entrando em colapso. E os caras estão desesperados, mas o fato é que a Covid-19 enquanto não tiver vacina, a Covid-19 é um cheque, quase um checkmate do capitalismo. Porque não deixa as pessoas irem trabalhar. E com esse negócio de reinfecção, o cara testar negativo, depois dar positivo, segunda, terceira onda. Então, a gente está caminhando para quarentenas muito longas, intermitentes, e tendo que testar todo mundo e tendo que ter condição sanitária. Então, chegou o momento de ter um sistema único de saúde planetário que preste. Chegou o momento dos ricos abrirem a bolsa. Chegou o momento do Estado praticar keynesianismo na veia. E é patético ver o Paulo Guedes, enfim, ver esses caras aí lidarem com a situação, porque eles
Eles estão ainda na lógica de ferrar o povo. Mas aí eles estão. Eu acho que eles estão até antes disso, né? Se tem um cérebro profundamente reptiliano, no pior senso é o governo Bolsonaro. Assim, se tem alguma parte primitiva, Cara, indesejável desse organismo pura social, pulsão de morte, pulsão de morte e controle de corpos. E o pobre tem que trabalhar, tem que ganhar o pão. Chegou a hora das pessoas não precisarem mais trabalhar para ganhar o pão. Não precisa mais. Já tem capital acumulado, já tem robô. Os ricos têm que se organizar. Os ricos têm que estar à altura dos nossos melhores ancestrais. Se organizarem junto com os estados que prestam, investir no povo. As pessoas têm que ser pagas para aprender a jogar xadrez. É renda mínima. A única maneira de salvar o capital... Cara, quando a pessoa está morrendo por falta de sangue, você tem que injetar sangue nela. Ou algum líquido com osmolaridade de sangue para poder dar volume. Se não tiver dinheiro na mão do povo, o dinheiro não vai correr e aí o capitalismo vai morrer por exangue. Mas você está falando uma coisa que, assim, eu acho que eu nunca escutei você soar tão utópico, no sentido bom da palavra, mas o que me preocupa é assim, você fala que os nossos ricos têm que estar à altura dos nossos melhores ancestrais. Mas se eles fossem essas pessoas, eles não teriam ficado tão ricos para começo de conversa. Os herdeiros são outras pessoas. Mas você acha que os ricos serão capazes de fazer isso por conta deles? Ou você acha que isso vai ter que acontecer? Não, eu acho que o Estado tem que... Acho que onde tem Estado, onde não tem... Em lugares onde o Estado está sendo administrado por pessoas que querem construir o Estado e não dilapidar o Estado, né? O Estado tem um papel fundamental. Aliás, o investimento em ciência que é necessário para tirar a gente desse buraco, a gente precisa de muita ciência para tirar a gente do buraco. E esse tem que ser sustentado no mundo inteiro e o Estado tem um papel fundamental. Mas o Estado só existe quando os ricos pagam impostos. Os ricos que estão nos países que permitem que eles soneguem impostos, e são a maioria, soneguem de maneiras legais, né? Inclusive, esses ricos estão aí. Essa é a questão, é que os ricos têm que abandonar a lógica predatória. E esse é o dilema que é lindo, Bruno. É lindo. Porque os caras, para poderem salvar o sistema, eles têm que tornar o sistema mais humano. Não tem jeito. Se eles investirem no outro lado, vai virar Mad Max. Siddhartha do céu. Eu concordo com você. Opa, você deu uma sumida. Eu concordo com você. A única coisa que eu fico apreensivo de ouvir, por isso que eu falo, eu fico otimista e mais preocupado, porque eu não sinto que a gente tem, aí você está falando dos nossos ancestrais, mas eu não sinto que a gente tem agora nem a infraestrutura, nem esse drive, esse software cultural da nossa sabedoria ancestral instalado de alguma forma que seja capaz de operar o Estado. Porque ao mesmo tempo que eu acho que possivelmente a maioria das pessoas ouviria isso que você fala e fala assim, tá, eu acho que faz sentido, eu acho... a gente ainda tem instituição e um processo colocado de fluxo de dinheiro, de política, de poder, de tomada de decisão, em que essa energia, esse software, ele não roda, né? Não roda. Porque ou isso é feito coletivamente entre todos os países, ou isso também não pode ser feito por um país só. Eu acho que esse é um momento que a gente vai criar um governo planetário, vai começar a ter um governo planetário. A questão de saúde vai exigir. Não vai ter para onde correr. Vira o seu celular. Aí, boa. Tá. Se você acha que vai ter um governo planetário? Você acha que vai ter o quê? Que isso vai acontecer, que a gente vai ter uma gestão planetária por conta da... Cara, eu acho que é a tendência, é o que vem acontecendo. Se você olhar como é que foi a organização social nos últimos 100 mil anos, os grupos vão ficando cada vez maiores. Essa é a tendência. Tá. Você tem empresas hoje com milhares de pessoas. Um país tem milhões de pessoas. Uma cidade tem a ONU. Pessoas, exato, a ONU. A ONU já é uma ideia de um governo planetário. Só que agora existe uma pressão de seleção concreta, biológica, a nível biológico, darwinista. Certo. Dizendo assim, se vocês não cooperarem planetariamente, vai todo mundo pro buraco. É verdade. A gente já sabe disso. É uma pressão É verdade. É uma pressão evolucionária meio inédita, porque ela não bate nos indivíduos, ela bate no sistema, né? Porque a gente já foi pressionado como indivíduos e como clãs. A gente nunca foi pressionado como sistema, né?
com uma pressão evolutiva mesmo. É interessante pensar nisso. Muito legal, porque toda a questão da presa e predador se baseia numa externalidade. Tipo assim, eu preciso comer essa carne, então você morreu. É isso. Basicamente, é isso que está acontecendo. Desculpa aí, É. né? Foi Desculpa, mas mal. eu preciso almoçar. Eu preciso almoçar. É. E aí os países fizeram isso uns com os outros, as empresas fazem isso umas com as outras e todo mundo faz isso com o povo. E aí chegou num momento que o planeta está ficando pequeno, está ficando poluído, está ficando intolerável. A desigualdade chegou num ponto tão grave que você tem agora a perspectiva de, nos países subdesenvolvidos como o Brasil, a Covid chegar e ficar e devastar a nossa economia, não por 3 meses, mas por 3 anos. Ou mais, Ou mais. Então, assim, a gente está... Aí, assim, você fala, como é que sai disso? Bom, você só sai disso, velho, com muita cooperação, com muita integração, com muito conhecimento, com muita ciência, com muito investimento em virologia, em biologia molecular, em epidemiologia, em saúde coletiva, em saúde pública e em educação. Por que o Brasil está deixando as pessoas tão cada vez mais indo para a rua, tendo vida normal? Porque elas estão perdendo medo. Por que elas estão perdendo medo? Porque elas não entenderam o perigo que elas estão passando. Por que elas não entenderam? Porque elas não lembram nem do que aprenderam no ensino médio. Não entendeu matemática, né? Coisa básica de estatística, muito básica, né? Porcentagem, uma Também nada de biologia. progressão geométrica básica, né? Básica, isso aí é quinta série, já Quinta tem noções disso. Siddhartha, eu achei muito interessante isso, que fiquei matutando aqui agora, essa coisa da uma pressão evolutiva, né? Que durante muito tempo a gente está discutindo que o ser humano não está submetido a essa pressão evolucionária que os outros animais estão, né? Porque a gente criou a civilização, a cultura, a ciência e os nossos memes, né? E parece que agora a gente está com uma pressão biológica vindo do ser mais simples possível, que ele nem é considerado vivo, né? E que ele está pressionando os nossos memes, na verdade, não os nossos genes, né? E é a pressão evolutiva a única que o ser humano é capaz de sentir de verdade, né? Que é a pressão em qual meme é capaz de se adaptar a uma nova realidade biológica e sistêmica, Exatamente. né? Qual é o software mental? Qual é o software mental que vai ser capaz de dar conta desse capaz tipo de de dar pressão? resposta a essa situação, exatamente. Muito interessante isso. Eu acho que isso é uma charada importante de pensar, porque e também finalmente atualiza e compreende melhor o que o Darwin estava falando, né? Que não é a competição do mais forte, é a competição do mais adaptado, né? É a competição de que isso aqui é uma família, na verdade. Isso aqui não é uma competição. Isso daqui é um esquema. Isso aqui é um esquema, né? Tem várias formas. A relação presa-predador foi uma necessidade da escassez. Agora que não tem mais escassez, tem que prevalecer o amor. Senão é perversidade. E a perversidade, nesse caso, é pouco adaptativa. Porque hoje matar é simplesmente uma escolha. Ela não é mais uma necessidade, né? Exatamente. E é uma escolha que, nesse momento, é uma escolha que leva a espécie como um todo para o buraco. É verdade. Bom. E eu confio na evolução. Eu acho que a gente vai a bom termo. Eu também confio. O meu negócio é o seguinte, eu também confio. O problema é que essas pressões evolucionárias, elas não são pressões, né? Elas são os funis grandes, né? E a gente vai passar por isso. Possivelmente vai doer pacas, né? Vai doer pacas. Já começou a doer. Hoje foram quantos mortos? 300 e tantos. Não, parece que foi um erro, cara, sabia? Parece que foi um erro parece que o Ministério divulgou um número errado no site. Foram fake news do Ministério. É fake news do Ministério. Erro. Foram cento e alguma coisa, o que não é pouco. O que é um monte. O que é um monte, mas é subnotificado mesmo. Então, talvez a gente esteja até acima do número errado, mas a gente não vai saber, né? Oficialmente. Eu acho que eu acho que assim, é mais difícil subnotificar morte do que subnotificar casos. Porque a questão é que a definição de morte é só quando a pessoa foi testada. Como não estão testando, estão testando pouco. O cerne do problema agora é a questão da testagem. Eu sei, é muito grave isso. Não, aqui no Brasil é um caso assim que vai ficar conhecido por séculos. Eu também acho. A gente está passando por um momento assim. Famoso. A gente vai ser o mau exemplo histórico nesse processo. É um
case de má É um administração. case de fracasso. Case de fracasso. É um case de fracasso. É, isso a gente tá passando. Cacete, que loucura. E eu moro na Paulista, né, aqui, Siddhartha, você sabe. E os caras vêm aqui na frente de casa, né? E ontem foi a coisa mais fúnebre que eu já vi, porque tava todo mundo se aglomerando muito aqui na frente, protestando. E aí o Bolsonaro apareceu num celular e as pessoas se juntaram mais ainda para ver ele num celular só. Então, eu acho que tem essa pressão evolutiva do meme, ela é tangível aqui mesmo. Você vê, cacete, olha esse Charles Darwin funcionando no meme. Ou seja, quem não está com o software, né, adaptado, vai morrer, cara. Vai morrer. Vai pegar essa desgraça aí. Que loucura. E demonstra que realmente eles não têm ciência, eles não entendem ciência, eles só estão fazendo isso porque eles não têm o meme ciência. Mas você acha que é ciência? Porque eu acho que é algo anterior. Porque assim, eu conheço muita gente, cara, que não tem a ciência na cabeça, que não foi educado, que não sabe, que é religioso, que é simples, analfabeto, mas entende uma coisa básica que todo mundo que vive numa cidade entende, que é, caramba, eu posso pegar uma doença que passa respirando, então eu vou obedecer, eu vou tentar ficar na minha casa, vou usar uma máscara, vou lavar a minha mão. Não estou falando nem do software e tal. Essa turma não é que ela não é educada na ciência. Eles têm um drive que é o drive da morte mesmo. E que não tem a ver com ser ignorante. Tem a ver com querer. Eu acho que é um tipo de poder que a pessoa ganha quando ela vira um aliado do vírus. É um tipo de um empoderamento inconsciente, de um arquétipo de Thanos, assim, total. Porque se você pensar, se a pessoa ela for um necroativista, que é o que um bolsonarista, essa altura do campeonato ele é um ativista necro, certo? Se tem uma pandemia, esse cara, ele está no momento histórico dele. Ele está em maio de 68 dele. Porque ele fala, agora eu posso ser um dos protagonistas desse processo. Porque ele pode pegar e ele pode passar. Ele pode espalhar. Entendeu? Então é tipo junho de 2013 dele, sabe? Os caras estão no céu, cara. Porque uma pandemia, para um necroativista, ela é a gasolina, ela é tudo que ele precisava. Então eu não acho nem que é o meme da ciência. Eu acho que são essas pulsões que você colocou no começo bem, que é a compaixão e a submissão e tudo mais, simplificou. Agora é morte contra a vida. E aí eu acho que esse é o ativismo. Não tem a ver com ciência, porque esses caras eles até têm um meme científico. Tinha médico lá, tinha gente falando que do remédio, cloroquina e tudo mais. Então, eu acho que é uma outra aí parada. que eu tô querendo dizer. Não, então, aí que eu quero dizer. Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que esse papo é bom mesmo. Eu concordo com você que existe uma questão do Thanatos, da pulsão de morte, e como eles têm, muitos deles, uma crença de que Deus é um cara que eles compram com a grana que eles dão para o pastor, que vai fazer o bem deles, eles têm uma imunidade, um corpo fechado ali, um simbólico. Justo. Aí tem uma outra questão, é que eles se apoiam em algumas pessoas que falam em nome da ciência. Verdade. Médicos se apoiam nisso. Qual que é o problema? É que uma coisa é tu falar em nome da ciência, outra coisa é você entender alguma coisa de ciência. Você pode ter um meme bacana e você pode ter um meme falsificado, entendeu? Então, se você não entende de método científico, se você nunca fez experimentos, se você não estudou isso na filosofia ou fez isso na prática numa bancada de laboratório, ou fez jornalismo científico e entendeu quais são os pressupostos, ou, enfim, tem várias maneiras de você se aproximar disso, ou é um leitor de ciência leigo que lê os bons livros que tem por aí. Enfim, se você não teve um bom ensino médio, não lembra dele, fica muito fácil embarcar em qualquer canoa. A cloroquina, aliás, a hidroxicloroquina, que é bem menos deletéria que a cloroquina, ela tem potencial in vitro para tratar Covid-19. Assim como N outras substâncias. Claro. Daí para o uso clínico, tem uma distância gigantesca, que geralmente demora meses, anos, que depende de muita grana para testar da maneira correta.
e que depende da situação do paciente, que é muito específica, caso a caso. Então, provavelmente, quando toda a poeira baixar, a gente vai concluir que a hidroxicloroquina tem, sim, lugar na terapêutica quando associada a isso e aquilo, em tais casos, mas não muito, porque tem muitos efeitos adversos. Claro. Como muitas outras coisas. Mas quando você não tem uma formação científica bacana, e quase ninguém tem no Brasil, porque as pessoas, mesmo as que fizeram um bom ensino fundamental e médio, não lembram do que estudaram. O ensino é feito para que as pessoas se esqueçam. O jeito como ele é feito leva a que elas se esqueçam, inclusive. Isso faz com que a aderência das pessoas a qualquer coisa, inclusive o isolamento, dependa de memes tão vazios quanto qualquer coisa que circula. No final, vira uma sopa, um xarope. Total. Então, assim, hoje para mim está muito claro. Se as pessoas ficaram com medo, que foram para casa. Por que foram para casa? Porque falaram, pô, é uma doença, como você falou, uma doença, posso pegar, passa de um para o outro, passa pelo ar. É um raciocínio científico, tem uma base científica. É uma base científica. Mas depois, essa base científica, como ela não é muito sólida, vem uma outra informação, vem uma outra informação, vem uma outra informação, aquele negócio vai ficando soterrado, daí a pouco ela já cede a que há um desejo de voltar à vida como ela era. Se o que a gente está vendo está acontecendo, o que parece que está acontecendo aqui, os casos subnotificados são em número muito maior, na hora que bater na tampa do serviço médico, que está batendo na tampa, já bateu em Manaus, no Ceará, está batendo em todo lugar. Está muito próximo Então, daqui de São Paulo. Daqui para 2 semanas, aí já não interessa mais se é Covid, se não é Covid. Quer dizer, aí já vai estar num ponto que assim, é a morte generalizada. Eu sei. Está chegando. Está chegando. E o Bolsonaro parece que está doente, né, cara? Parece que está doente. O próprio Bolsonaro ficou lá tossindo, fazendo cara de doente. É uma situação muito extrema, muito limite. É uma ópera bufa, necrobufa. É a peste bufônica. É a peste bufônica. Peste bufônica, exatamente. É uma loucura isso aí. O Brasilzão, né, Siddhartha? Não verás país nenhum, né? Mas você sabe que eu sou um otimista, né? Sempre foi. Esse nome aí também não tinha como ser, né? Não dá para chamar... Não tinha jeito, não tinha jeito. Né? Não dá para ter esse nome e ser pessimista, pô. Apegado, pessimista. Não dava não. Siddhartha, e como você tá? Você tá bem de cabeça com essa situação? Você tá lidando bem com a ansiedade? Não, não tô não. Não, né? Tô não. Logo quando aconteceu, assim, que eu me toquei, acho que foi dia 15 de março que eu me toquei. Eu já tinha me tocado antes. Que o capitalismo ia capotar porque a epidemia virou pandemia. Mas eu ainda não tinha me tocado no sentido pessoal. Eu sabia que estava vindo na direção, mas eu ainda não tinha mudado a minha vida. Estava fazendo minhas coisas, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, quando foi no dia 15, que eu dei uma palestra no Instituto Jurema, que eu estou aqui, camisa do Instituto Jurema, eu percebi, eu juntei as informações, e aí voltei para Natal e aí eu senti, né? Eu tive a sensação que você chamou do medo físico, medo no próprio corpo. Senti, e aí eu me dei conta de que era tudo isso que a gente está falando, que era essa oportunidade trágica, construída pelos governos predatórios, construída pelo Trump, construída pelo Bolsonaro, construída pela má gestão da saúde desde da SARS, construída pelo desinteresse de todo mundo de fazer um sistema de saúde que pela saúde mercantil, né? Exatamente. Pela saúde mercantil. Todo mundo pagando o preço de botar lucro em saúde, pagando o preço de botar a educação para baixo, pagando o preço de não cooperar entre os países, pagando o preço enfim, de décadas de descaso, né? E claro, a gente teve coisas no século XXI governos que cuidaram dessas coisas muito melhor. O governo Obama certamente fez isso. Inclusive, o Obama tem uma fala dele há alguns anos atrás falando isso, né? Que era muito provável que houvesse que ia chegar uma pandemia. Que isso ia acontecer.
E então assim, agora, quem vive no passado vive deprimido. Quem vive no futuro vive ansioso. E eu estou vivendo no presente. Estou tentando o máximo ficar no presente. E sei que você está falando muito disso, mas é inevitável eu te perguntar. E eu te pergunto, e o seu sono, como é que tá? E o sono das pessoas? Porque eu sei que eu nunca dormi menos na minha vida. Eu tô assim, um cacareco, e eu tô tendo vertigem, cara. Eu tô tonto. Tô com labirintite, eu tô tipo, não Pô, sei o que que é. Bruno, você precisa trabalhar isso aí, velho. Eu preciso, mas o que que eu faço? Caro Faz Siddhartha assim, ó. Ribeiro. Olha, velho, faça o básico. Faça o simples. Faz o trivial simples. Não, faz o seguinte. Você, Toma você quantas horas de sono você precisa dormir para ficar legal? 7. 7. Então, que hora que você quer acordar? 8. 8. Então, se você dormir a 1 da manhã, tá bom. Tá ótimo. Então, meia-noite você desliga tudo. Não, isso eu consigo, assim, isso eu consigo fazer na minha vida normal, que já é ansiosa. Que você sabe que você me conhece, e eu já vivo num lugar já da savana africana, assim, já tô sempre, eu faço o boletim do fim do mundo, não é o boletim do novo mundo. Então assim, isso eu já faço. Eu consigo dormir as minhas 7 horinhas, 8 horinhas quando eu tô Tá, com a minha ansiedade no meu nível base. Agora, o certo. problema é que agora o que está acontecendo comigo, e é isso que acho que você já deu um pouco a dica, que é o seguinte: quando eu fico em silêncio, quando eu desligo, o nível de ansiedade sobe vertiginosamente. Então, de um jeito muito maluco, quando eu estou em contato com o presente, com as notícias, com o meu celular, com a conversa, com as minhas entrevistas, eu estou no presente, eu relaxo, eu estou aqui. Quando eu desligo, eu só penso assim, o futuro, os próximos meses, o mundo, as Mas pessoas. Bruno, mas aí você perguntou o que fazer. Aí tem a disciplina, o trabalho. É, Então essa é a hora, beleza, então deu uma hora, desliguei meia-noite, vamos dizer 11 para garantir. 11, desligou às 11. Aí vai, coloca uma luzinha quente, amarela, laranja, vermelha, senta, vai respirar. Respirar. Fazer coisas que diminuem o ego, que diminuem a atividade na DMN, aquele Default Mode Network, sei. que faz você ficar narratizando o futuro, É. que provoca ansiedade. Você começa a meditar para baixar a atividade da DMN. E medita, 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 e vai diminuindo o ego. Para de planejar, para de pensar no futuro, para de pensar no passado, e foca no presente. E vai relaxando, 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 relaxando. Se você ficar 1 hora no escuro fazendo isso, sua melatonina vai lá para o alto, você vai dormir muito gostoso. E aí você vai sonhar. E vai fazer trabalho onírico. Esse é o momento que a gente tem que reconectar com os sonhos. O Krenak está falando isso, o Copenhague está falando isso há muito tempo. A gente precisa fazer isso. E É. baixar a ansiedade. Cara, na verdade, a gente devia celebrar a Covid. Não a reação do Trump e do Bolsonaro, mas celebrar a oportunidade de união e de cooperação que ela está nos dando. A gente não vai sair dessa brigando. E é legal a gente lembrar da função do sonho, né? Que você sabe que aquele papo que a gente teve na última vez, ao vivo, foi recorde de audiência aqui no Fluxo, né? O pessoal reclamou que eu te interrompi muito, mas nessa eu tô tentando. Nem um pouco. Nem um Não, pouco. não, mas eu acho que eles têm razão. Mas a gente falou muito, muito disso. E lá tinha uma coisa que a gente não previa, não tinha como saber que ia ter uma pandemia, mas quando você explicou bem a função do sonho, na sua opinião, né, que está bem descrito no seu livro, como esse oráculo das probabilidades, né, ele se faz absolutamente necessário agora, né? É quase que uma das ferramentas incondicionais que a gente precisa ter, né? Assim, Exatamente. Para a gente poder sair dessa, a gente precisa de um bom plano. E esse plano ele tem que ser um alinhamento entre os nossos melhores desejos de amor e fraternidade e a técnica, o como, saber fazer. Precisa de uma vacina. E a vacina tem que chegar nas pessoas. Precisa ter dinheiro na mão das pessoas. A gente precisa de ciência econômica. Então precisa alinhar, fazer um alinhamento de propósitos e técnicas. E os sonhos são um local para se construir esse tipo de coisa.
É. Um local não, um ambiente, um espaço. É. Né? Os sonhos são... Então, esse é o momento de a gente investir na introspecção, investindo, aí fazer exercício físico também diariamente, com muita qualidade, alimentação muito boa, cuidar das pessoas que estão perto, cuidar das tarefas da casa, voltar para o presente. Tudo isso diminui a ansiedade. Tudo isso vai conectando com a busca de soluções que são locais, mas que têm que ser globais. E vai o dar sonho, certo, cara. vai dar certo. E o sonho é fundamental, vai dar certo, cara. A gente olha de onde a gente saiu. Eu Imagina a sei. galera que inventou, a galera que controlou o fogo, a galera que conseguiu controlar o fogo. Savana, cara. Mosca. Savana, bicho. Olha como era a vida, era Sets. dura, bicho. Eu fui pra savana Porra. já. Você já Não, viu lá? não. Você, assim, é muito louco. Eu fui naquele vale da o Rift Valley, que é onde acharam os Lá na primeiros Etiópia. lá Aham, não, aham. em Tanzânia, Eritreia, na na Tanzânia. Tanzânia, e tem os fósseis, então, e é muito doido, cara, porque não é uma questão, como é que eu explico isso? Você sente um negócio lá que não é exatamente ancestral, mas faz um certo sentido quando você olha e fala assim, é esse tipo de pressão, é esse tipo de escassez, é esse tipo de mosca, é esse tipo de felino, é esse tipo de sol, é esse tipo de, sabe, de simplicidade dura que botou a gente nesse software, nesse nosso drive, né? E eu já me perdi onde a gente estava. Não, é isso que você estava falando das pressões de seleção profundamente duras, né, no Rift É, Valley, onde é é, assim, olha, não tem água, você tem que ficar em cima da árvore, aí você tem que caçar, não, mas mas agora a coisa que eu ia falar é exatamente o contrário, assim, o nosso, assim, a cidade mais em fechamento, onde teve o maior número de vítimas no mundo, tá? Não foi Bangladesh, não foi Nova Delhi, não foi. Foi Nova York, cara. A cidade de Nova York. O, até agora, né, mano? até agora. Mas o até agora é muito significativo. É muito Porque, significativo. Nova York porque é um porque é vexame claro impressionante. que isso vai bater daqui a pouco de maneira possivelmente muito mais trágica no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Lagos, e eu torço para que não. Mas assim, o comparativo no futuro não vai me interessar muito, porque isso a gente já prevê, porque a gente não tem infraestrutura, a gente não tem educação, a gente não tem dinheiro, a gente é oprimido, a gente se fudeu. Mas a cidade de Nova York, cara, Concordo, ela concordo. é o píncaro da civilização ocidental, o píncaro da É Roma, civilização é a nova capitalista. Roma, É assim, é ali que o capitalismo está. Qualquer é isso, kitnet custa $1,5 milhão de dólares. isso Entendeu? aí. Qualquer aluguel custa o preço de uma renda familiar anual de um africano. E assim, os caras perderam dezenas de milhares de pessoas. Eles vão perder talvez 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Isso. 20 vezes o atentado de 11 de setembro, simplesmente porque esse esquema não funciona no novo tipo de pressão evolucionária. E o que eu quero dizer é o seguinte, não tem nada mais anti-savana do que Nova York. Nova York é a superação da savana. Da savana. A Mas água... ainda é uma selva. Mas ainda é Não, uma selva. Esse aqui é o problema. mas a pressão evolutiva que bateu nessa selva, ela não exterminaria o homem da savana, Não, como não exterminou muitas outras vezes. não. Até porque ele Né? vivia em relativo isolamento. Exatamente, porque uma gripe lá ou uma síndrome respiratória mata aquela comunidade. Já vive em Exatamente, distanciamento. exatamente. É muito maluco, né? É muito incrível que eles tenham tomado esse gol, né? Tem E uma mostra lição aí, né? o quão limitados cognitivamente eles são. Eles não têm os memes necessários para entender e para sair. E o exército não deu conta, né? Os caras construíram a maior máquina de guerra da história humana e não tem um sistema de saúde que consiga, né, fazer essa segurança nacional que eles são tão obcecados, né? Não tem É, enfermeiro, não tem máscara, não tem remédio, não tem hospital. incrível, incrível. Não tem hospital, não tem SUS, não tem capilaridade. Né? Eles têm armas nucleares, tem um exército que assim extermina o mundo inteiro, não consegue parar uma pandemia na cidade de Nova York, cara. É muito maluco. Meu amigo, é um tempo incrível.
É, É um tempo incrível. Mas eu tô otimista e tô sem ansiedade. Eu tô, que bom saber. é, E eu você está tô vendo. trabalhando? Tem gente que me fala há 20 anos que pessoas muito ligadas à nova era, pessoas muito esotéricas, me falam há 20 anos que uma coisa assim ia acontecer mais ou menos nessa época. E eu sempre achei muito improvável e certamente que acontecesse numa data específica. É, Mas eu preciso reconhecer que é um momento solene e é um é momento solene. a gente vai ter que ter muita solidariedade, vai ter que amar as pessoas e ver como que as coisas vão se desenrolando, porque as máscaras estão todas caindo. Tá tudo ficando tão claro. É. Você ia perguntar um negócio. Não, na verdade, eu ia perguntar um negócio bem menos interessante do que esse, na verdade. Mas eu ia perguntar se você está trabalhando, que se você está fazendo a ciência, que a gente vai precisar Olha, cara, de cérebros. logo, é, logo após logo após o início da quarentena, eu fiquei completamente sem vontade de fazer o que eu vinha fazendo, artigos científicos, dar palestras ou qualquer coisa parecida com isso. Fiquei muito mais focado nos meus filhos, na tarefa doméstica e também na participação, né, via internet, na participação do debate político, Sim. no debate político. E aí a vontade de trabalhar foi voltando devagarzinho. Aí eu entrei num regime de fazer muito bem as coisas, mas sem correr. Eu acho que a época de correr, tirando correr com a vacina, a época de correr acabou. A gente devia parar de correr. A gente tem que caminhar para um bem-estar, para uma renda mínima e para a saúde. É aquela pauta que a gente já conversou. Eu acho que a gente tem que começar fazendo isso. Quem pode fazer isso já começar a fazer. É. E não é Eu só tenho renda feito mínima, muitas né? lives, eu tenho Tem feito feito muitas live, lives, né? eu tenho trabalhado em artigos científicos, tenho com menos pressa, com mais tranquilidade. E uma coisa, aí claro, tem alunos, né, de pós-graduação, precisam que eu reveja, eu revise coisas. Então, o trabalho tem enrolado, mas não dá para fazer experimento, o laboratório está fechado, o Claro. instituto está fechado. Então, assim, é um momento de... Não adianta a gente querer correr e voltar com nada do que tinha antes. Eu acho que está na hora da gente fazer uma profunda crítica de tudo que tinha antes, tentar entender por que a gente está nesse lugar, para que a gente possa, quando as coisas mudarem para melhor, quando elas começarem a mudar para melhor, que seja na direção correta para que a gente crie um sistema autossustentável e que crie bem-estar. Eu acredito que isso é a única maneira de superar, porque veja, a Covid-19 é o pequeno tubarão e vem um tubarão bem maior que é a mudança climática. É, eu Então sei. a gente já ia ser engolido, só que a gente ia ser engolido nas próximas décadas e agora a gente parece que está sendo engolido nos próximos meses ou anos. Mudou a urgência só. E isso é bom porque permite que as pessoas se toquem. É um tipo de treino, né? Um tipo de couvert, né? Que a gente vai ter que enfrentar aí para passar o século, na verdade, né? E não só os próximos meses. Não só os próximos meses. O século vem aí com toda a sua novidade. A ciência está como nunca. A ciência está incrível. A ciência, se for bem alimentada, ela está incrível. Tá incrível mesmo, né? Impressionante. Está incrível. Siddhartha, tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita? Pô, Bruno, te amo, velho. Você é um cara massa. Tô com Ah, saudade de você. Siddhartha, eu tô com Espero que saudade a de gente possa você. tomar uma, um ar Um ar. Um ar. em breve. Vamos, vamos. Eu sempre lembro, né, Siddhartha? Pô, nossas conversas são boas, né? Essas Muito conversas boas. são boas. Espero que a gente se veja logo. A gente Eu tem que, também, bicho. a gente tem que ter teste também, né? Pra gente poder voltar pelo menos a encontrar os amigos, né? Já que a gente não vai Para poder. fazer direito esse negócio, vai ter que testar todo mundo. Mas você sabe que aqui em São Paulo já começou a aparecer uns testes pra gente que tem dinheiro e parece que tem demanda baixa. Eu achei uma loucura isso, cara. Mas, assim, eu acho que a testagem, se você não testa todo mundo, você se Não testar a si adianta, mesmo, não está adianta. todo mundo na rua sem testar, a gente precisa agir como grupo. Eu A gente não sei. pode agir Eu sei. individualmente. Não, mas eu digo assim, acho que daqui a algum pouco tempo, né, a gente vai talvez, quando começar a dar uma soltada de alguma forma, certamente não vai ser com aglomerações e supermercado cheio.
mas para poder encontrar os amigos, né, Siddhartha? Te ver, por Você viu exemplo. a manifestação lá contra o Netanyahu, que os caras fizeram a 2 metros de distância uns dos outros? Cara, que E outras? loucura. Cada cena, né? Cada cena que está sendo produzida nessa pandemia, né? O Papa sozinho rezando aquele perdão coletivo. Aquilo não foi missa, né? Aquilo foi um perdão generalizado. Ele perdoou a humanidade ali. Obrigado. Oh, Mas que, tipo, exatamente. dando o perdão para quem não pode se confessar, né? Para quem não está indo na igreja, na verdade, se caso pegue a doença. E cenas como essa do Benjamin Netanyahu, que chama maluquice. Cada uma. É um negócio incrível, cara. Parece um filme do Terry Gilliam. Assim. É um Brasil, o negócio... filme. Siddhartha, vamos fazer outra depois, vai? Vamos, Vamos marcar vamos. outra. Ou vamos ligar só para falar qualquer coisa aí também. Vamos, vamos, a gente vamos ficar perto. Vamos ficar perto, longe perto, que nem a A queda de gente, ouro. a gente nem falou dos psicodélicos hoje, mas acho que está falado, na verdade. Acho que tá implícito. Eu acho que está falado. Porque é isso que eles têm para ensinar, né? É isso que eles têm para Basicamente. ensinar. A gente é um Eles, som. assim como a meditação, eles diminuem a atividade da DMN, reduzem o ego. É. E ensinam essa. Eu acho que os ricos que estão tomando consciência estão vindo aí. Tô vindo aí, né? Eu acho que help is on the way. Ó, deixa eu falar. Eu acho o seguinte. Vou lembrar, acho que a gente falou disso já na outra, mas eu vou colocar aqui que eu acho importante. A coisa que os psicodélicos me ensinaram de mais valioso foi numa viagem de cogumelo que eu tive sozinho. E cogumelo não é das minhas favoritas. Aliás, eu gosto muito, mas eu me dou melhor com ácido. E o cogumelo, eu fico um pouco instável com ele. Eu sinto que tem uma coisa que dá uma truncada, assim. Mas eu estava sozinho, tomei o cogumelo. E eu lembro de uma dica que o Paul Stamets, de todas as pessoas, me deu quando tivesse ruim uma viagem de cogumelo. Ele falou, faz uma pergunta para o cogumelo. Em vez de ficar consigo mesmo, dialoga com o cogumelo e sai da sua noia. E aí eu lembro que eu estava muito preocupado naquela época com o que eu sempre tenho preocupação, extinção, evolução, E a pergunta que eu fiz foi bem simples, era assim, o que faz uma espécie evoluir e outras extinguirem? Qual é a diferença entre evoluir e desaparecer? Porque as espécies desaparecem com o tempo, mas umas evoluem e as outras simplesmente são exterminadas. E eu juro, não foi o que pensei, veio uma resposta, veio na cabeça. Falou, evolui quem oferece mais do que demanda e se extingue quem faz o oposto, quem demanda mais do que oferece. É a única regra natural, cara. É isso que explica mesmo. Se eu falei, olha, eu acho que tem uma coisa dos psicodélicos que eles deixam isso claro, e mesmo que você não tenha essa resposta objetiva, mas isso é uma coisa que sente de você, que sai de você quando você tem uma experiência resolvida, boa, né? Eu acho, pelo menos. Exatamente. Eu acho que eles têm um papel fundamental no que está vindo aí. Eu também acho. Eu acho total. E, aliás, feliz dia da bicicleta. Feliz de bicicleta, exatamente. Feliz 20 de abril. Feliz 20 de abril. Viva o Hoffman. Feliz 4/20, que é hoje, né? 4 do 20. 20 do 4. E dia da bicicleta foi ontem, Bicycle Day. 19 de abril de 1943. Siddhartha, mais uma vez, sem palavras para te agradecer. Prazer é meu, bons meu irmão. sonhos. E tenha bons Tamo sonhos. juntos. Axé, arro. Valeu. Ubuntu.